Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Eduardo, de Educação Física. Vim aqui para começarmos nossa primeira aula remota. Como vocês sabem, vamos nesse momento ter aula através de vídeos aulas e plataformas digitais. E essa é a nossa primeira aula de Educação Física remota, certo? Qual é o tema da nossa primeira aula? Para vocês do sétimo ano, o tema da nossa primeira aula é histórico da ginástica. Mas para começarmos nossa aula, eu queria saber de vocês, se vocês sabem o que é ginástica. Vocês têm alguma ideia do que seja ginástica? Já ouviram falar em algum canto, em algum lugar? Já fizeram alguma pesquisa? Já viram em algum lugar aí o que é ginástica? Muito bem. A ginástica é uma forma de exercício físico que é classificada em duas modalidades. Quais são elas? As competitivas, que é praticada em eventos como Olimpíada, praticada em forma de competição, certo? E as não competitivas, que é mais para apresentação. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos. E também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente, certo? Então é isso. Esse é um simples conceito do que é a ginástica. É um exercício físico que pode ser dividido em duas modalidades competitivas, como as praticadas em Olimpíada, e as não competitivas, como praticada em academia, que pode servir como aperfeiçoamento mental ou do corpo, certo? E para relaxar a mente. Mas, entrando no nosso assunto, vocês sabem quando a ginástica surgiu? Quando foi criada? Onde foi criada? Tem alguma ideia? A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo também a habilidade de acrobacias. Como surgiu essa ginástica? Antigamente na Grécia, eles usavam muito a relação de guerra dos soldados, e para isso eles tinham que fazer treinamento. Então com isso, com esses treinamentos, com esses aperfeiçoamentos dos soldados, foi surgindo a ginástica, que eles viram que os soldados estavam praticando algum tipo de acrobacia, certo? E aí deu-se o surgimento da ginástica na antiga Grécia, certo? A palavra ginástica surgiu do grego gymnastikē, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Como eu havia falado, que os soldados usavam isso para treinamento, é exatamente isso. Como na Grécia, o conceito de ginástica se chamava gymnastikē, que significa fortalecer o corpo e dar-lhe agilidade. Então é exatamente isso que os soldados queriam com a ginástica: fortificar o corpo e ganhar mais agilidade para, caso tivesse algum tipo de guerra, eles usar isso aí a seu favor, certo? A ginástica se tornou esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar na Olimpíadas de Atenas, no ano de 1896. Quando, depois disso tudo que ocorreu para o surgimento da ginástica, ela só foi se tornar esporte olímpico em 1896. Mas só quem podia praticar esse esporte nessa época eram os homens, certo? E só foi no ano de 1928 que a participação das mulheres
foi liberada em Amsterdã. Como eu disse aqui, só muito tempo depois que as mulheres puderam praticar a ginástica como forma de esporte, certo? Muitos anos depois, só no ano de 1928, na cidade de Amsterdã. Como foi citado no começo do texto, a ginástica é classificada em duas modalidades, as competitivas e as não competitivas. O que eu vou mostrar para vocês agora, quais são as ginásticas competitivas e quais são as ginásticas não competitivas. Quero que dar um resumo aqui do que eu já havia falado, para vocês entenderem o histórico da ginástica. A ginástica surgiu através de quê? Através do treinamento dos soldados na Grécia. Onde ela surgiu? Na Grécia Antiga. Quando ela se tornou esporte? Nas Olimpíadas de Atenas em 1896, praticadas somente por homens. Quando as mulheres puderam praticar a ginástica como esporte? Em 1928, na cidade de Amsterdã, certo? Foquem nisso aí. Como eu havia falado, existe ginástica não competitiva e as competitivas. Vou citar para vocês essas duas modalidades, certo? As ginásticas competitivas são ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Já ouviram falar em alguma dessas ginásticas? Acho que deve já ter ouvido na televisão, em algum outro lugar, certo? O que seria a ginástica acrobática, que é a ginástica competitiva. Tem como objetivo fazer acrobacias, o nome já diz, ginástica acrobática, de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipe, certo? Essa é a ginástica acrobática. O que seria a ginástica rítmica, que também é uma ginástica competitiva. É uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade. Um exemplo dessa ginástica é o cavalo com alças. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram em algum canto o cavalo com alças. É um cavalete com duas alças e o atleta fica em cima fazendo as acrobacias, certo? Ginástica rítmica ou artística, certo? Também é uma ginástica competitiva. Essa modalidade envolve movimentos em forma de dança em variados tipos de dificuldade e também com a utilização de pequenos equipamentos, certo? E por último, da ginástica competitiva, a ginástica de trampolim. Nesta modalidade são usados 1 e 2 trampolins para 1 ou 2 atletas, que devem executar uma série de 10 elementos, ok? Repetindo aqui quais são as modalidades competitivas da ginástica. Ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim, certo, pessoal? E agora eu vou falar para vocês quais são as ginásticas não competitivas. A primeira ginástica não competitiva que eu vou falar para vocês é contorcionismo. O que seria contorcionismo? O nome já diz, exercitar movimentos de flexibilidade, poucos comuns e geralmente é mais usado em espetáculo de circo, certo? Contorcionismo é fazer aqueles movimentos bem difíceis com o corpo, que você bota o pé na cabeça e tal, que você já deve ter visto em algum circo. Isso aí é um tipo de ginástica não competitiva, o contorcionismo. A outra ginástica não competitiva é a ginástica cerebral. É praticada através de exercícios e movimentos coordenados do corpo
que executados de maneira apropriada acessam e estimulam partes específicas do cérebro, certo? A terceira ginástica não competitiva é a ginástica laboral, geralmente praticada no ambiente de trabalho para funcionários durante o horário de trabalho, para evitar lesões por esforços repetitivos, ok? A ginástica laboral é uma ginástica hoje em dia muito usada em empresas grandes para funcionários que trabalham o dia todo. É indicado que de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas a pessoa pare um pouco do seu trabalho e faça umas meia hora, 10 minutos, 15 minutos, 20 de ginástica laboral, certo? É um tipo de alongamento para dar flexibilidade ao seu corpo e evitar lesões por esforço repetitivo. O que seria lesões por esforço repetitivo? Você fazendo sempre a mesma coisa. Tipo, uma pessoa que escreve muito, passa o dia todo escrevendo. Ali, se ela não fizer algum tipo de ginástica laboral, ela futuramente ela vai ter um problema na mão, vai sentir dores e entre outras coisas, certo? Então a ginástica laboral é exatamente para evitar essas lesões futuramente, ok? A quarta ginástica não competitiva é a ginástica localizada de academia, ou simplesmente ginástica de academia. São os exercícios feitos em academias que ajudam o condicionamento físico e também a emagrecer e para alguns também o fortalecimento muscular, certo? A ginástica localizada de academia, ou ginástica de academia, as ginásticas que praticamos na academia para ganhar músculo, para emagrecer, para definir o corpo, para ganhar saúde, certo? E a quinta ginástica não competitiva é a hidroginástica. Como o nome já diz, hidroginástica é a ginástica praticada dentro da água. Melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória. E como o nome já diz, é uma ginástica praticada dentro da água. Essa ginástica é muito indicada para pessoas idosas, que não podem fazer muito esforço com exercício. Então, essa ginástica praticada dentro da água, como a gente praticada dentro da água, ela não vai ter tanto impacto. Qualquer exercício que você pedir para você fazer dentro da água, ela não vai ter tanto impacto. Por isso é tão indicada para pessoas mais idosas, que não podem se esforçar muito, porque já tem os ossos mais frágeis, tem os músculos mais frágeis. Então essa ginástica hidroginástica, que é a ginástica dentro da água, é muito indicada para pessoas idosas, certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer no texto sobre o histórico e sobre as ginásticas, além de muito procurarem para a forma do corpo ajuda a emagrecer. Ela também é mostrada como forma de arte, como por exemplo a ginástica olímpica. A ginástica não consiste apenas em exercício feito em academia. De certa forma, ela é tudo que faz você movimentar seu corpo, forma que se exercite, certo? Fazendo um resumo da nossa aula, onde surgiu a ginástica? Na Grécia Antiga. Por que surgiu? Surgiu para que os soldados fizessem treinamento para fortalecer e dar habilidade aos corpos. Quando se tornou esporte olímpico? 1896. Na Grécia, na cidade de Atenas. Para homens. Para a mulher foi liberada quando? 1928. Em Amsterdã. Certo? Quais são as ginásticas competitivas? Ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Quais são as ginásticas não competitivas? Contorcionismo, ginástica cerebral, ginástica laboral, ginástica de academia e hidroginástica. Certo? Espero que tenham entendido sobre nossa aula. Qualquer dúvida, pause o vídeo quantas vezes for necessário. Além desse vídeo que vou enviar para vocês da nossa aula, eu também estou enviando
um arquivo em PDF com o vídeo, com o texto redigido, resumindo tudo que eu falei aqui no vídeo para vocês entenderem melhor, certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pausem o vídeo, me procurem no privado do WhatsApp, que tirarei todas as dúvidas de vocês. Até a próxima aula. Beijo. Fique com Deus.